Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença no nosso podcast. Segue o canal lá da Natação Criativa, ativa a notificação. Seu clique é muito importante para fazer a gente crescer nesse projeto, levando conteúdo de qualidade. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que divide ali a cadeira da pós-graduação comigo ali. Eu falo de uma matéria, ele fala de outro. Tô falando de Rodrigo Ávila, ou para quem é do mundo da natação, mais conhecido como Bola. Muito obrigado pela presença. Fala, Renato. Prazer é meu estar aqui e falar de natação é sempre muito importante, muito bom. Vambora. Então hoje a gente vai falar sobre a diferença, ou se existe diferença aí no treinamento, no aprendizado, para o aperfeiçoamento, ali para os intermediários. Vamos bater um bate-papo. A entrevista anterior a gente falou sobre a diferença das aulas convencionais da academia para alto rendimento. Se você não assistiu, corre lá que vale muito a pena. Vou deixar aqui um link para vocês acessarem. E queria agradecer aos nossos parceiros, Sobrasa, Plataforma Educar, aplicativo da Swingtrack e a Flote aí, que eu tô com o Aquapins aqui, material muito importante aí para você fazer a descontração facial, o aluno mergulhar sem óculos, fazer a sobrevivência aquática. Mas, Bola, vamos para o que interessa. Existe diferença aí nos exercícios propriamente dito, para o aprendizado e para o aperfeiçoamento? Eu acredito que exista objetivos diferentes. Muitas vezes a gente vê o exercício sendo utilizado, mas com um objetivo errado. Você usa muito exercício no aprendizado, muito exercício no aperfeiçoamento, que eles são muito parecidos e tudo vai depender do seu objetivo. Por que que eu estou usando aquilo, como eu vou usar aquilo e quando eu vou usar aquilo. Então, assim, o exercício é praticamente o mesmo, porque a natação é repetição. Não muda muito aquilo lá. O nadar, se a gente pegar os 4 nados, é aquele padrão. Crawl, cospe, peito, borboleta. Eu não posso nadar borboleta girando um braço de cada vez. Tem que girar os dois. Mas como eu vou introduzir isso, como eu vou passar isso para o meu aluno, seja no aperfeiçoamento, seja na iniciação, ou seja mesmo na hora de lapidar isso aí, pensando no rendimento, que aí é o que eu sempre falo para o pessoal, faz direitinho agora, porque quando chegar para mim, vai me dar menos trabalho. Você já lapidou. Eu só vou refinar isso aí, mas você já fez o básico. Então, assim, existe um momento certo de colocar e como colocar. Então você comentou aí lapidar para mim e aí facilita o meu trabalho. Quais são as dicas para quem está no aprendizado que você falaria facilitaria meu trabalho? Ah, por exemplo, chegar, em vez de uma pegada dupla, chegar com uma abraçada mais ritmada, ou chegar fazendo uma virada sem fazer a respiração para frente. Tem algumas coisas que fala, puta, me facilitaria muito o meu trabalho se lá no aprendizado tivesse essas orientações? Não, com certeza, com certeza. Virado olhando para frente, pegada dupla, posição de streamline, a posição de flash, o foguetão que todo mundo brinca na academia, o foguetinho, o foguetão, é, é cobrar isso do seu aluno, mas do jeito lúdico. Mas, ó, mãozinha em cima da outra, passa a cola aí, junta essa mão, porque chega, às vezes, a criança vai crescendo, chega no adolescente e ela faz de qualquer jeito, porque lá atrás ninguém cobrou. Então, eu brinco, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho de verdade que quanto mais novo o aluno, mais experiência tinha que ter o professor. E é ao contrário que a gente vê acontecendo. Você vê normalmente o cara recém-formado ou o estagiário que nunca viu natação com os mais novos. E aonde eu preciso ter uma qualidade melhor é onde eu vou começar a ensinar aqueles movimentos. E aí, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais fácil. Entendeu? Deveria ser o processo contrário do que eu vejo acontecendo em muitos lugares. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente consegue deixar esse movimento mais limpo, esse movimento mais assertivo, facilita para todo mundo depois. Não, eu também acredito. Tem um livro do Massaldi, Natação na Pré-Escola, que ele fala que os 5 anos primeiros são os essenciais para um bom nadador, que é onde você tem a base ali, e muitas vezes a gente usa muito, até 5 anos ele vai ficar só brincando, até 5 anos ele vai brincar na piscina. E é a base ali
para o restante da vida dele, é o acervo motor que a gente chama, ele tem uma quantidade de movimento, conhecer o seu corpo, ter sensibilidade com a água, ter essa noção é muito importante. A gente já teve aí nessa cadeira o Alberto Clark, que na entrevista ele até comentou que muitas vezes esses professores, nessas primeiras fases, ganham até inferior às últimas fases, não falando que o professor ali da base tem que ganhar mais que o professor do treinamento, mas equivalar pelo menos, né? Então, todo mundo tem a sua importância dentro do processo. E a gente vê muitas vezes o primeiro ali, o professor ganhando R$ 9 a hora ali para trabalhar ali com a iniciação. Mas eu acho muito importante. E você falou também é importante ele saber o objetivo, o porquê, entender o exercício e como que ele consegue fazer isso no dia a dia, porque às vezes a gente está naquela correria, pega aquele exercício lá do Instagram, copia e cola na prática ali e não entende a finalidade, o porquê, ou às vezes está até sendo um deseducativo, né? Exatamente. Eu gosto sempre de um bom debate, Renato. Você sabe disso. Eh, eu costumo falar para os professores: tem dúvida? Pergunta. Pergunta. Hoje em dia o acesso é muito fácil. Grupo de Instagram, joga no Instagram e pergunta o que que cada um acha. Faz uma mesa redonda. E isso facilita, todo mundo aprende. E você só aprende debatendo, porque você vai defender o seu ponto de vista, e aí vai chegar um ponto que você vai falar assim: putz, ele tem razão, não é assim. Então isso facilita muito. Eu acredito muito nisso, nesse debater sobre. Tenho alguns professores que trabalharam comigo que eles, inclusive, até ganhei um presente uma vez que tinham vários porquês. Eu sou o cara dos porquês. E não que você não saiba, mas você tem que me convencer o porquê que você está fazendo isso. E eu vou sempre tentar tirar o melhor, tanto do professor quanto do meu aluno, com isso. Não é fazer por fazer. Tem que ter um motivo. E se eu sou questionado, normalmente é de bate-pronto. Você está fazendo isso porque eu quero isso. E aí a gente consegue direcionar. Vou falar que você me fez lembrar uma passagem lá no começo, uma época eu era coordenador e eu tinha uma estagiária, Paula Santella, hoje está lá no Clube Pinheiros, e ela tinha toda semana até quinta-feira para me entregar o plano de aula que ela ia fazer da semana seguinte. E aí na sexta, que era o dia mais tranquilo do local, a gente sentava e eu fazia os porquê. Mas começou com 200 metros, por quê? Mas depois desse exercício, por que isso? Mas por quê? Por quê? E a gente ficava discutindo, entre aspas, né? Debatendo sobre Sim. o que ela falava. E ela foi minha estagiária, aí depois virou professora, aí eu saí de coordenação, ela virou coordenadora do local. Aí depois levei ela lá para o Pinheiros, entre aspas, né? Fiz o convite, depois eu comecei a dar palestra, ela veio dar palestra comigo. E uma das palestras que a gente estava dando junto, uma das primeiras até, ela fez uma coisa que eu até chorei no meio da palestra. Sou um cara emotivo aí para quem me conhece. Ela falou: tenho muito que agradecer ao Renato, porque onde estou hoje foi graças a ele. Eu passei 2 anos da minha vida xingando ele, porque eu tinha que fazer plano de aula todas as semanas. Eu trabalhava em 2 lugares, almoçava no carro, eu tinha trabalho da faculdade, eu chegava tarde da faculdade, eu não tinha tempo e eu tinha que ficar fazendo plano de aula e eu não entendia por quê. Toda vez que eu fazia plano de aula, eu xingava ele. Mas hoje eu entendo quanto ele construiu. Então hoje eu sei o porquê de tudo. Hoje eu consigo passar para vocês hoje, tá aqui como palestrante, porque eu sei o porquê do que eu faço. E era a gente discutindo junto. Você comentou ali dos debates, até a gente teve debates até Sim, fortes ali em redes sociais, depois a gente se ligava, conversava, entendia. Mas a grande dificuldade que eu vejo das pessoas hoje é compreender pontos de vista diferentes, que às vezes as exato. pessoas ficam rígidas ali, ah, esse é meu ponto de vista, é isso que eu acredito, e o outro não tá certo. Eu até a noite anterior dessa entrevista eu tava ali num grupo ali falando sobre isso. E hoje logo que eu acordei já mandei mensagem para essa pessoa que eu conversei pra gente conversar, fazer uma ligação, vamos entender os pontos de vista, que às vezes a gente tá falando a mesma coisa, só que de pontos de vistas E diferentes ali. palavras, né? É, Palavras diferentes. Eh, o que eu vejo muito, Renato, em relação a isso, a pessoa não quer se expor, muitas vezes. E aí ele não dá ponto de vista, ou ele não dá o parecer dele. Mas o que falta muito, é isso, né? Eu acho que essa conversa sadia para evoluir, para crescer. Você falou um ponto da Paula, conheço a Paula também, fantástica.
Mas teve uma passagem, eu era estagiário, isso 20 anos atrás. É, um aluno chegou, eu não fui dar aula nesse dia, tava uma professora dando aula que me conhecia, a gente é muito próximo, até hoje, e o aluno chegou e falou assim: Não, mas o Rodrigo nunca me falou isso. Aí ela virou e falou assim: Não, pera, ele te falou. Se você falasse que eu não falei, tudo bem, mas ele eu tenho certeza que falou. Só que ele deve ter falado com outras palavras. Aí ela explicou de novo. Eu falei, ah, é verdade, ele explicou assim. Foi assim que ele falou. Então são palavras que às vezes você usa. Então, assim, eu acredito que a grande facilidade que eu tenho em relação à natação é por ter vivido isso a minha vida inteira. A vida inteira dentro d'água. Entendeu? Fui atleta, sou um apaixonado por natação e não dou aula mais em academia, dei muita aula de criança e aí eu brinco, né? Que eu não gosto de dar aula de criança, mas as crianças adoram quando eu dou aula para elas, porque eu entro no mundo delas. Eu me torno uma criança junto, só que eu sou a criança que ensina. Bagunço, faço um monte de bagunça, só que a minha bagunça é direcionada ao que eu quero. Eu direciono isso aquilo. Então isso é bem legal. Então essa conversa, a gente sempre aprende conversando, debatendo, e o debate não é briga, o debate é debate de ponto de vista, de olhar um pouco mais crítico aqui, um pouco mais clínico ali, e é isso aí. Eu acho o professor de natação muito rico, então um das poucos profissionais ali que são professores, pedagogos, que você nunca está sozinho na hora que você está ministrando aula, né? Você sempre tem alguém do seu lado, diferente de um professor de sala de aula, professor de quadra, que geralmente é ele com ele e ele usa o que ele sabe. Eu já tive, às vezes, um aluno ali que estava fazendo a ondulação e não estava eficiente o movimento, eu tentei corrigir daqui, tentei corrigir de lá, não conseguia. Eu peguei um professor que estava dando um treino do lado, eu falei, olha esse aluno aqui, o que tá de errado? O que que você acha? Que exercício você daria? E aí ele deixou a turma ali um pouco mais rodado, veio, ele deu 2 exercícios, me falou o que estava de errado, e eu falei, puta, era isso, e eu não estava conseguindo ver. E gente, é muito rico isso, você tem um profissional do lado para te auxiliar, não é desmerecer, eu não conheço, eu não sei, então pega esse profissional do lado, te leva, né? Ele vai te auxiliar ali para você saber o que você pode aplicar e até outras formas ali de atuar. Mas voltando ali para o nosso centro de pergunta ali do aprendizado e aperfeiçoamento, você acredita que até o perfil de a gente conversar com o aluno, de passar, é diferente no aprendizado para o aperfeiçoamento? Ah, sim, com certeza. Acredito bastante que a forma que você passa, a forma que você direciona, tem que ser muito muito específico. Não que você vai ser explicar da forma tão específica para aquele seu aluno, mas a forma que você vai tratar, a forma que você vai passar para ele tem que ser muito assertivo e direcionado para aquilo ali. Então, a forma que você explica para o aluno de iniciação, para o aluno de aperfeiçoamento, tem que ser diferente, por mais que o exercício seja parecido. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Porque senão vai ficar a mesma aula para iniciação e para aperfeiçoamento. Por isso esse diferencial. Os caminhos vão se abrindo. Você começa na mesma direção e aos poucos ele se abre. Entendeu? Eu acredito bastante nisso. Então, quando a gente está na fase de aprendizado, todo aprendizado ele gera uma atenção. Então, você fica atencionado, você vai vir, você vai me ensinar uma coisa nova. Você tem uma perspectiva, uma expectativa que eu aprenda. Então, isso já me gera atenção. Sim. E na água, quando gera atenção, eu contraio. Quando eu contraio a musculatura, eu afundo. Então, fica mais difícil. Então, quando eu chego naquele aluno, eu dou muita explicação, muitos detalhes, isso gera atenção nesse aluno. Então, eu tenho que tentar ser o mais assertivo, como você falou, tentar falar o menos possível e bem diretivo. Então, o que que você quer? Então, não adianta falar do braço, perna, cabeça, não. Então, vamos primeiro centrar no o que está mais, entre aspas, ruim. Então, vamos centrar nisso? É a respiração? É a pernada? Então, vamos focar nisso. Na próxima, eu foco no braço. Num aluno mais do aperfeiçoamento, eu consigo dar mais detalhes para ele. Ele tem mais Exato. experiência de água, tem mais vivência de água. Então, você consegue fazer isso. Então,
Muito assertivo aí nas suas palavras. Bola, queria agradecer muito aí a sua presença. Queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem está aí do outro lado e quiser saber um pouco mais do Bola. Eu que agradeço a oportunidade de tentar contribuir com a natação. Me encontro no Instagram, Coach R. Ávila, Rodrigo Ávila, se colocar, aparece. E estou à disposição sempre que eu puder ajudar, tô sempre por aqui. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado aos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. Sobrasa, Plataforma Educar, Piscina Litro a Litro, o aplicativo da Swimtrack, o nosso parceiro aí da Flot, que traz os materiais pedagógicos que facilitam na sua aula. Então a gente pode jogar os materiais e aí, conforme a cor que ele trazer, vai ser a intensidade que ele vai nadar o exercício. Então ele vai querer terminar a série mais rápida para ir lá e pegar a cor que ele mais quer, porque vai terminar aquela cor e o próximo vai ter que nadar diferente. Então usar a criatividade com o material que você tem lá na piscina, às vezes a gente percebe que o professor fica pedindo material, aí ele usa de um jeito, já utilizou, ele vai lá e deixa guardado que nem criança. Ah, já utilizei. Mas não, tem várias formas de utilizar o mesmo material. Use a sua criatividade ou acompanhe aí a natação criativa nas suas redes sociais. Queria agradecer muito a presença do Rodrigo, agradecer a sua presença aí do outro lado e te aguardo aí na próxima entrevista. Valeu. Valeu, cravado.